Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro e os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. É com essa frase que eu começo o nosso segundo episódio sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre aplicado para empreendedorismo digital. O segundo episódio de 7 episódios. Então, bora lá? Fala aí, aqui é o Luiz Mazini e esse é o segundo episódio da nossa série do livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você não viu o primeiro episódio dessa série ainda, eu aconselho que você assista ele antes de assistir esse aqui, porque nele tá a base para você entender esse episódio e todos os outros que vão vir nessa série. Então, se você quiser assistir o primeiro episódio dessa série, é só você acessar luizmazini.com/Pai Rico, Pai Pobre, tudo junto, Pai Rico, Pai Pobre, ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, beleza? Bom, então, nesse segundo episódio, eu vou te falar sobre a primeira lição do livro Pai Rico, Pai Pobre. A lição é: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Guarda bem essa frase. E para contextualizar melhor essa frase, eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo mesmo. Alguns anos atrás, quando eu ainda tinha meu emprego formal, né, eu trabalhava em uma empresa onde eu passava das 8 horas da manhã até as 18 horas. Não sei exatamente se às 18 já é tarde, se já é noite, mas eu passava todo esse período lá dentro. E nessa empresa eu fiquei durante 4 anos seguidos. E lá nessa empresa, durante esses 4 anos, eu fui promovido diversas vezes lá dentro dessa empresa, foi pelo menos umas 5 vezes, e toda vez que eu era promovido, eu recebia um aumento de salário e eu ficava feliz. Mas sempre quando eu recebia um aumento de salário, eu sempre ia lá e gastava da mesma forma, na mesma proporção que eu recebia o meu aumento. Nos primeiros meses era uma completa felicidade, né? Mas parece que a cena sempre se repetia. Quanto mais eu ganhava, mais eu me endividava. Aí, alguns meses depois, eu era promovido de novo, ganhava mais e adivinha o que acontecia? Continuava endividado, eu gastava mais e sempre ficava endividado. Mas eu aprendi muito dentro desses 4 anos nessa empresa, principalmente porque quando eu entrei nessa empresa eu fazia parte da equipe técnica, do quadro de equipe técnica, e daí eu comecei a reparar em alguns modelos de sucesso dentro dessa empresa. E comecei a reparar que as pessoas que mais geravam resultado lá dentro eram a equipe de vendedores. Então a partir daí eu começava a estudar tudo o que eu encontrava sobre vendas, para eu conseguir uma promoção para uma equipe de vendedores. E eu até consegui. Eu fui promovido para uma equipe de vendas e comecei a desenvolver a minha habilidade em vender serviços para clientes que enviavam equipamentos para assistência técnica lá dessa empresa. Mas a cena sempre se repetia. Eu era promovido, eu ganhava mais, passava esses meses, os primeiros meses depois que eu recebi esse aumento, muito feliz. Só que eu sempre gastava também igualmente mais e voltava a ficar endividado no início do mês. E ver o meu dinheiro sendo engolido também no início do mês. Só que aí eu comecei a reparar que quem realmente gerava resultado e quem tinha os maiores resultados ali dentro da empresa era o empresário, era o dono daquela empresa. E então eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre empreendedorismo para eu também me tornar igual ele, para ter resultados igual aquele empresário, aquele dono daquela empresa. E em pouco tempo depois, isso acabou me levando para empreendedorismo digital. Mas na verdade, a lição que eu quero te passar aqui com essa história é a mesma lição, a lição número 1 do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é: os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. E os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Então, enquanto eu estava lá, durante aqueles 4 anos nessa empresa, trabalhando cada vez mais e me desenvolvendo cada vez mais para ser promovido, o que eu estava fazendo, na verdade, era trabalhar pelo dinheiro. E isso, na verdade, fazia com que, cada vez que eu trabalhasse mais e fosse promovido, eu também gastaria mais, né? Eu também estava gastando mais e
meu dinheiro era igualmente engolido no início do mês pelas contas que chegavam, que também eram mais caras proporcionalmente ao meu salário. Ou seja, eu estava travando uma eterna batalha de trabalhar pelo dinheiro. Enquanto isso, o dono da empresa, o empresário, ele que pagava os salários de todos os empregados, inclusive o meu da empresa, estava lucrando muito mais do que aquele salário que ele estava pagando para aqueles funcionários. Ou seja, o que ele estava fazendo era fazer o dinheiro trabalhar por ele. E só de você reparar nisso, só de você prestar atenção no que ele estava fazendo, você já consegue imaginar e possibilitar uma mudança para você, caso você queira. Então guarda bem essa frase que eu vou te falar agora. Um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. E a grande verdade é que a maioria das pessoas, elas acabam escolhendo um emprego por causa de, basicamente, 2 tipos de sentimento. São esses 2 tipos de sentimento que fazem elas escolherem um emprego ao invés de, por exemplo, construírem seus próprios negócios. O primeiro desses sentimentos é a ambição. A ambição é basicamente o que faz com que as pessoas elas escolhem um emprego ao invés de qualquer outra coisa, porque elas só precisam estar das 8 às 18 horas, por exemplo, vender a hora delas e algumas vezes até mesmo um pouco do conhecimento delas em troca do salário que ela vai receber no final do mês, que é sempre o mesmo padrão. E o outro sentimento é o medo. Então, enquanto a ambição é o que faz com que as pessoas prefiram um salário padrão no final do mês, que elas procurem um emprego que tenha um salário padrão no final do mês e acabe se endividando igualmente, proporcionalmente ao que esse salário cresce quando elas recebem uma promoção, o medo é o que faz com que elas não consigam de forma alguma largar esse ciclo que é vicioso e partir para alguma coisa que é muito mais lucrativo a longo prazo. Mas o que a maioria das pessoas não consegue enxergar é que elas conseguem fazer uma transição mais lenta, investindo em alguma coisa em paralelo com aquilo que elas já fazem, sem precisar, por exemplo, largar o seu emprego. Como, por exemplo, um negócio digital, que foi exatamente o que eu fiz. E assim, por exemplo, você conseguiria começar a investir e fazer o seu dinheiro trabalhar por você, ao invés de você trabalhar pelo seu dinheiro. Mas fica tranquilo, a gente vai falar um pouco mais a fundo dentro dessa série de vídeos quando a gente for entrar no assunto passivos e ativos. Mas enquanto isso, se você gostou desse episódio, não esquece de me deixar um comentário aí me dizendo se hoje você está trabalhando pelo dinheiro ou está fazendo o seu dinheiro trabalhar por você. Também não esquece de marcar aquele seu amigo que vive na corda bamba e que não tem dinheiro para nada e que hoje está trabalhando pelo dinheiro e ainda não sabe que existe essa possibilidade de fazer com que o dinheiro trabalhe por ele. Eu tenho certeza que ele vai adorar se você marcar ele ou compartilhar esse vídeo com ele. Ah, e não esquece de assinar, se inscrever no meu canal aí embaixo. Assim você garante que você não perde mais nenhum episódio ou nenhum outro episódio dessa série ou de todas as outras séries que eu publico constantemente aqui no meu canal no YouTube. Então clica aí e já se inscreve, já assina. Assim você é avisado sempre que um vídeo novo sai. Também não esquece de deixar um curtir aí embaixo para eu saber se você gostou ou não desse vídeo. E no próximo episódio dessa série eu vou falar sobre a segunda lição do Pai Rico e Pai Pobre, que é a "Pra que alfabetização financeira?". Beleza? Então, nos vemos lá, um abraço de sucesso e até lá! Opa, você achou que acabou? Ainda não. Voltei aqui para te dar uma outra dica para você aplicar ainda hoje. Não tem nada de errado, eu quero te dizer que não tem nada de errado você estar preso no seu emprego convencional hoje. O que tem de errado é você não parar para pensar
na vida que você quer a longo prazo. Então faz o seguinte exercício. Pega aí um papel e uma caneta. Vai lá, pega lá. Depois de você pegar esse papel e essa caneta, você vai anotar onde você se enxerga daqui a 5 anos. O que você enxerga, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos. Depois de listar isso, pega e lista o que você enxerga, onde você se enxerga e o que você enxerga, o que você vai estar fazendo daqui a 3 anos. E depois faz daqui 1 ano. E na hora que você fizer isso, depois o que você vai fazer é tentar entender se o que você está fazendo hoje com a sua vida está alinhado com esses objetivos que você traçou no papel para 5 anos, 3 anos e 1 ano. E se não estiver alinhado, já está mais do que na hora de você começar a traçar um plano para você chegar nos seus sonhos e nos seus objetivos, que você já escreveu aí no papel. Naquele famoso discurso do Steve Jobs em Stanford, ele disse uma frase que é uma frase que ele se perguntava todos os dias quando ele olhava para o espelho pelas manhãs, que é: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ainda assim faria o que eu estou prestes a fazer hoje? Faça esse exercício também. Esse exercício ele vai colocar muitas questões na sua cabeça. E com essas questões, você praticamente se obriga a encontrar a resposta delas. É isso que o nosso cérebro faz de melhor.